Começa agora o programa Vale em Pauta, com o Dr. Isael. Bom, hoje eu estou aqui na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, para poder fazer a cobertura sobre esse evento que virou um patrimônio imaterial, que é o Alto de Páscoa. Isso acontece desde 2003 e esse espetáculo acontece em outras igrejas, né, de outras denominações, inclusive em todas as igrejas da cidade vem acontecendo esse espetáculo. E aqui em São José dos Campos é um mega espetáculo, né? Como eu disse, que virou um patrimônio imaterial e cultural. E eu vou falar agora com a pastora, né, que é líder da igreja da cidade, a Mariana Madaleno. Não é? Tudo bem, Mariana? Tudo bom, tudo jóia. Mariana, esse tema Páscoa, ele é um pouco confuso, porque a gente fala da Páscoa, Páscoa hebraica, depois fala Páscoa cristã, e depois com essa ocidentalização da Páscoa chocolate, né, as pessoas acabam não entendendo muito a origem, né, do que representa essa festa. Né. Eu gostaria que você falasse um pouco da tradição dessa festa, como ela começou, né, para a gente chegar até o Alto da Páscoa. A Páscoa é uma das principais, se não a principal data da fé cristã, porque ela vai nos trazer à memória a paixão de Cristo, a finalização do seu ministério na terra, que foi a sua morte na cruz e a sua ressurreição no domingo, o domingo de Páscoa, onde a gente celebra a nossa fé da vida em Jesus. E é muito interessante porque, segundo os relatos dos evangelhos, a Páscoa, a entrega de Jesus na cruz, aconteceu por ocasião da festa judaica. Então, Jesus morreu em Jerusalém, certo? E Jerusalém estava ali comemorando essa que era uma data muito importante também para o povo judeu, que era a Páscoa judaica, que, na verdade, comemora a libertação do povo do Egito. Então, segundo a gente lê também nas Escrituras, quando o povo de Israel foi libertado ali da escravidão do Egito, por meio da liderança de Moisés, com as pragas que foram enviadas, então Deus abre o Mar Vermelho e o povo é liberto dali, e a Bíblia vai dizer que o povo judeu sacrificou um cordeiro naquela noite em que eles foram libertos. E foi justamente nessa comemoração em que Jesus foi sacrificado. Então existe esse novo significado, né? E essa é um paralelo, mas é realmente um preenchimento desse significado da fé cristã. Então a Páscoa é realmente uma data muito especial para nós dentro da fé cristã, mas que evoca também a libertação, né? Dentro da cultura judaica. Então a gente até no Alto de Páscoa, a gente faz referência, né, a essas duas datas, a libertação do povo do Egito e a libertação da vida que Jesus proporcionou. Essa é a mensagem que a gente quer passar. A Páscoa, então, tem aquele sentido, né, do hebraico de passagem, do Pessah, né? E aí a gente percebe que tem uma certa relação entre essa passagem do povo, do sofrimento do povo, até chegar à Terra Prometida, e depois na festa cristã, né, comemorando toda a passagem, o sofrimento, a última ceia, Jesus falando do pão, né, que eu acredito que vai ser o pão ázimo, e ele falando do corpo dele, e do vinho, falando do sangue dele, dando um outro sentido ao pão, um outro sentido ao vinho, e isso ocidentalizou, porque, salvo o melhor juízo, na fé judaica eles também comem os ovos, liberando, que é ovos cozidos, e isso passou a ser o ovo de chocolate, né? Você não acha que isso aí se transformou num mercado muito grande e acabou escondendo o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu penso que, como você disse, com a ocidentalização e as necessidades do mercado, essas outras iniciativas podem trazer outros enfoques, né, que fazem com que a gente se esqueça da onde vem, por que vem e o que estamos contando. Então, é muito pertinente nós podemos parar nesse tempo e falar, vamos pensar sobre o que é a Páscoa, e como você muito bem falou, é uma
passagem. Então não é à toa que o nome do nosso espetáculo desse ano é A Jornada. A Jornada, olha que porque legal. é uma passagem, né, vamos dizer assim, do povo de Israel, da escravidão para a liberdade, e o que Jesus viveu, mas o que ele também proporciona para cada um que o decide seguir, né? Da escravidão à liberdade e à vida. Então eu penso que sim, eu compro ovo de chocolate para os meus filhos, mas também trago eles aqui, eles também servem aqui, para eles poderem aprender a riqueza dessa história, o significado profundo que ela traz, né, de vida, de redenção, de esperança. Então eu penso que a gente nunca deve se esquecer disso. E prova disso, eu penso, é que realmente quantas pessoas querem vir ver, querem relembrar, né, essa história, e por meio daquilo que a gente faz aqui também. Com certeza, e nós chegamos no ponto alto da nossa entrevista, porque quando a gente está falando e relembrando o verdadeiro sentido, nós chegamos aqui no Alto de Páscoa, né? Que na verdade você está aculturando as pessoas sobre o real sentido do que foi a morte de Jesus e a sua ressurreição e a sua vida, o que ela pode trazer para as pessoas, não é isso? Isso, perfeito. A gente não quer apenas trazer um espetáculo que seja belo ou apenas um entendimento histórico, mas o nosso objetivo final é trazer a essência da mensagem que ele carregava, que é uma mensagem de vida, de perdão, de esperança e da vida dele presente, né, entre nós. Então, o domingo de Páscoa é realmente a maior data da fé cristã, porque é o domingo da ressurreição, é o domingo da vida, da esperança palpável, né, entre nós. E como que isso vai acontecer, agora entrando bem dentro do espetáculo? Do dia 14 e vai encerrar no dia 20. Isso, 14 a 20 de abril, nós teremos 10 apresentações aqui. Sexta, sábado e domingo nós teremos 2 apresentações, às 4 da tarde e às 8 da noite, para a gente poder receber o máximo número de pessoas que a gente conseguir. Nós tivemos 50 mil ingressos esgotados em pouquíssimo tempo, isso nos surpreendeu bastante também. Por isso, nós também temos o cuidado de fazer a transmissão online para que as pessoas possam assistir de qualquer lugar do Brasil ou fora dele. A cada ano a gente tem procurado fazer isso com cada vez maior qualidade para que as pessoas possam acessar de todos os lugares. E me fala um pouquinho sobre essa movimentação do elenco. Vocês estão... Qual o tamanho, qual a proporção disso frente a um espetáculo desse aqui no Vale do Paraíba? Sim, ele é realmente um grande espetáculo, é o maior espetáculo indoor de Páscoa do Brasil. Nós temos cerca de 1.600 pessoas envolvidas, a esmagadora maioria são voluntários, nossos solistas são voluntários, nossos artistas são voluntários, mas nós temos empresas parceiras que nos ajudam a montar toda essa estrutura tão grande, né, como vocês vão ver, por meio dos nossos patrocinadores, a DMCard, a MVituso, a FOH Design, que faz todo o light designing pra gente, faz em grandes eventos do Brasil, vem fazer com a gente aqui também. Então mas isso é apenas uma camada, né? Então por cima nós temos muitos voluntários aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, são engenheiros, professores, estudantes que vêm e dedicam seu tempo aqui, são ensaios intensos. Desde janeiro a gente tem ensaios aqui diários em cada núcleo, para a gente poder chegar aqui na época de Páscoa, colocarmos todas essas pessoas juntas e contarmos uma história só, de uma maneira bela, contemporânea, relevante na vida das pessoas. Eu estive presente quando teve esse espetáculo com esse cenário que está no fundo. O que evoluiu de lá para cá? Esse ano em especial nós temos muitas novidades no cenário. Então a gente trabalhou uma nova concepção realmente, tem muita novidade, a gente mudou algumas coisas de lugar, a gente trabalhou novos planos, uma nova concepção de luz, então acho que tá muito bacana, tá muito bonito, então realmente a gente avançou bastante nesse sentido. Todos os anos a gente tem um pouco esse desafio, né, de contar uma história que contamos sempre a mesma história, mas qual vai ser a nova perspectiva desse ano? E esse ano nós estamos falando de jornada, então nós estamos falando de movimento.
nós estamos falando de caminhada. Então, a gente quis trazer esse movimento e, ao mesmo tempo, essa dimensão muito pessoal de cada escolha de uma maneira muito clara. Então, isso se refletiu nas músicas que a gente escolheu, no cenário que a gente está trabalhando, nas cores que a gente trabalha, porque tudo comunica. Muito bem. Mariana, você podia novamente me repetir, com relação a ingressos, existem ainda à disposição para as pessoas que quiserem, aonde elas podem encontrar, caso não tenha, o acesso que elas possam ter para poder, da própria casa, poder assistir todo esse espetáculo. Fala um pouquinho sobre isso. Como eu disse, nós realmente tivemos um fenômeno, nossos ingressos se esgotaram muito rapidamente nos 2 lotes, em menos de 1 hora todos eles foram esgotados. Porém, nós sabemos que existe o no-show. Então, nós deixamos aqui o convite aberto para quem porventura não conseguiu trocar o seu convite online. Essa pessoa pode vir aqui no Campus Colina em um dia da apresentação. A gente tenta acomodar todo mundo que está aqui com segurança, com conforto. Nós temos um espaço overflow, onde nós teremos um telão ali de altíssima qualidade, algumas intervenções artísticas acontecendo também, para a gente receber todo mundo com muito carinho. Então você pode vir 14 a 20 de abril aqui no Campus Colina. Ok, então você está convidado a vir aqui assistir, os ingressos, como falou, está esgotado. Eu me lembro que quando eu estive aqui outra vez, existia uma certa interatividade entre alguns atores, né, e as pessoas que estavam chegando. Isso é muito legal, né, porque as pessoas já vão se aclimatando, né, com essa experiência de vivenciar esse momento lindo que foi o Alto da Páscoa. Eu agradeço você e eu quero deixar você à vontade para você fazer considerações. Eu queria realmente comentar exatamente isso, né, que você falou. Nosso desejo não é proporcionar um espetáculo, nosso desejo é proporcionar uma experiência com a mensagem da Páscoa e uma experiência com o Jesus da Páscoa. E a gente quer receber você com muito carinho aqui no Campus Colina, com toda a nossa estrutura em que a gente pode receber você, sua família, passear aqui pelo cenário com os atores e ter realmente uma Páscoa muito especial e muito abençoada, realmente com essa mensagem de amor, de esperança e de escolhas sábias nesse mundo tão difícil. Mariana, com relação a essa questão de ingressos, né, a igreja ela arrecada algum valor com isso? Como isso é conduzido? Os nossos ingressos são totalmente gratuitos, nós não cobramos por ele, nós realizamos o Alto de Páscoa por meio do apoio da igreja da cidade e por apoio com os nossos patrocinadores, né? Nós temos 2 patrocinadores master, ADM Card, AM Vitus e diversos outros patrocinadores que ajudam a gente a proporcionar para o Vale esse espetáculo de forma gratuita. Porém, nós pedimos a troca do ingresso por 1 quilo de alimento, de forma que a gente possa apoiar diversas instituições sociais aqui do Vale também. Onde as pessoas podem fazer essa troca do ingresso por alimento? As pessoas que virão podem trazer o seu quilo de alimento e fazer a doação aqui na própria igreja da cidade. Quem conseguiu trocar online, vem com o seu ingresso e traz também o quilo de alimento para entrega aqui. Bom, agradeço a Mariana pela disponibilidade, você está podendo falar um pouco sobre esse grande espetáculo, né, que movimenta, né, o Vale do Paraíba e talvez o Brasil, porque chega de forma online na casa das pessoas, né? Então fica o meu agradecimento. E no próximo bloco vamos estar falando com o Lucas. O Lucas Anacleto que faz o ator Jesus Cristo, papel central. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. O Alto de Páscoa da Igreja da Cidade de São José dos Campos acontecerá entre 14 e 20 de abril e vai ser realizado no Campus Colina com o tema A Jornada. O Alto de Páscoa é promovido desde 2003, onde a primeira apresentação ocorreu no estacionamento do Shopping Colinas. E o espetáculo é o maior indoor da América Latina e no último ano recebeu o título de Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo. São mais de 500 atores e aproximadamente 1.000 voluntários que ajudam desde a construção dos cenários até o espetáculo final. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Este é o meu corpo, que será partido
por vós, será moído em favor de muitos. Façam isso em memória de mim. É chegada a hora. O Filho do Homem ser glorificado. Eu digo verdadeiramente a todos vocês, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só, continuará ali. Mas se morrer, dará muito fruto. Ainda que seja verdade, e o mestre venha morrer, ainda assim, vamos permanecer até o fim. Seu domínio é um domínio eterno, jamais será destruído. E em tempos de escuridão, essa é a nossa esperança. O seu poder nunca teve tão claro quanto a luz do dia. E sem mim, vocês não poderão fazer coisa alguma. Mas se crerem em mim, farão coisas ainda maiores do que essas que me viram fazer até aqui. Ora, o Vale em Pauta inicia novamente agora conversando com o Lucas Anacleto, né? Prazer. Prazer, Lucas. O Lucas, que ele é aqui membro da Igreja da Cidade, são 1.600 pessoas que estão interagindo para que esse espetáculo possa acontecer, com aproximadamente 500 atores, e o Lucas é um deles. E hoje, né, eu acho que há uns 5 anos, assumindo o papel central, que é o papel de Jesus. Sim. Lucas, conta um pouco da sua história na evolução sua como ator desse espetáculo. Sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E eu comecei a servir no Alto de Páscoa em 2012. Né? Então, desde lá, já fiz vários personagens. E eu sempre estive à disposição da igreja, à disposição do espetáculo. E eu aceitava os convites que me faziam, porque cada ano a gente vai contando uma história por uma linha diferente. Mas a história central ela sempre se repete. E dependendo de uma cena, dependendo de um contexto que a gente está trazendo para o espetáculo, a direção pensa, olha, essa pessoa ela se encaixa bem porque ela canta essa música, essa pessoa a gente precisa que seja assim, precisa carregar alguma coisa e tudo mais. Então eu fui servindo o espetáculo desde lá. Né? Então eu fiz Simão Sirineu, né, aquele personagem que ajuda Jesus a carregar a cruz, né? Fiz Lázaro, fiz Anjo Gabriel, fiz discípulo, fiz leproso, né? E até assumi o papel de Jesus em 2020, mas não teve, né? A gente está vivendo a pandemia, né? A gente repetiu, né? A gente fez esse espetáculo em 21, né? Então foi a primeira vez que eu fiz Jesus. Muito bem. Então você teve uma ascensão, né, na sua carreira artística, né? Dentro do espetáculo do Alto de Páscoa. E como que ocorre esse espetáculo? Ele já vem sendo preparado há mais tempo, não é de agora que está preparado. Sim. Estamos vendo a movimentação da preparação do cenário. Inclusive, esse cenário aqui, eu tive presente assistindo, eu acho que você devia estar participando ano passado, sim. Né, você como Jesus. E desde quando está acontecendo isso, essa movimentação, que não deve ser de hoje? Não é de hoje, mas assim, a igreja ela se movimenta muito, né? Há sempre grandes eventos, a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Mas em novembro a gente recebeu o roteiro deste espetáculo, né? Então acontece primeiro as leituras, né? A gente vai sabendo ali por onde que a história vai se desenrolar, né? E aí vem dezembro é cheio para nós, né? O Natal, alguns eventos, então a gente acaba se encontrando online, né? Fazendo reuniões, leitura de roteiro e tudo mais, mas em janeiro a gente começa a fazer os ensaios para valer mesmo pessoalmente, né? Os ensaios do teatro acontecem numa agenda, são 4 ensaios por semana, 4 ensaios por semana, a dança ensaia nos ambientes de dança, a orquestra nos seus ambientes, os solistas, todo mundo ensaiando separadamente. Em março a gente começa os ensaios gerais. A gente junta todo mundo no palco, imagina o cenário, olha, aqui vai ter isso, você vai passar por ali, né? E a gente vai imaginando. Então, como você disse agora, né, nessa semana intensa, a gente está com a montagem do cenário, né, essa grandiosidade aqui acontecendo, e a gente vai ter essa semana o primeiro ensaio com o cenário, né, onde a gente vai saber de fato, olha, essa porta por onde eu saio, por ali você entra e tal. Né? A gente está preparado para só fazer esses ajustes finos, né,
para o espetáculo acontecer. E com relação à curiosidade de bastidor, você tem alguma curiosidade de bastidor, algo assim que a população que vai assistir, o público não conhece, e é uma curiosidade, algo interessante? Olha, o Alto ele é muito rico, né, de detalhes, né? Às vezes as pessoas que assistem, sentam ali e veem, né, um espetáculo, aquilo é muito vivo, né? Então, em cada área que você entrar, você vai ver detalhes, né? Você vai falar com o pessoal de multimídia, que faz a captação dos vídeos, que transmite, né, para a internet e tudo mais. Você vai ver que tem gente que a quantidade de câmeras, os equipamentos que usam, né, os detalhes. Você vai ver que tem gente nos bastidores ali, no meio do cenário, para trazer o contra, né, não filmar só de frente, mas também trazer a reação dos atores, né, as cenas acontecendo nos detalhes, né. Aí você vai falar do cenário, vai ver a textura que tem aquela pedra, vai ver que as plantas elas são reais, né, são plantas de verdade, não são todas plantas artificiais, uma ou outra. Então você vai ver nos detalhes assim, né, essa montagem, né, as pessoas trabalhando 24 horas por dia em turnos aqui para tudo acontecer, e talvez as pessoas não tenham noção dessas curiosidades, né, desses detalhes assim, né, algumas coisas de contra-regra, maquiagem, né, são imensos detalhes assim que a orquestra é ao vivo, né, tem gente que acha que é tudo gravado, que alguém dá o play lá e sai, não é, a gente conta com tecnologia, né, mas na comunicação, né, nos detalhes das coisas, mas é uma orquestra tocando, há uma banda tocando, há solistas cantando ao vivo. O Messias virá. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Eu estou aqui. O Messias? O Senhor é o Messias? Eu sou. O Senhor é o Messias? Sim, eu sou. Eu preciso contar aos outros. Vá, conte a todo Eu vou mundo, contar. espalhe essa notícia. O Messias está aqui. Vejam, ele chegou. Vão, vejam. O Messias está aqui. Ele chegou, o Messias chegou. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos Real, muito real mesmo. Parece que tem um certo desafio, que assim, vendo esse cenário, o cenário antigo e o cenário atual, parece que houve uma evolução muito grande no cenário. Muita evolução. Você vai ver os cenários dos primeiros Altos de Páscoa, né, lá em 2003, 2004, 2010. Né, o cenário, o Alto de Páscoa tem 21 anos. Né, nós completamos 20 anos ano passado. Né, essa vai ser a 21ª vez que a gente apresenta espetáculo. Então, é um espetáculo já maduro, né, a gente já cometeu muitos erros, já fez muitos acertos, né, e a gente foi ajustando, crescendo, evoluindo. Né, esse cenário que você vê aqui foi usado ano passado, você passar a mão, você vai sentir uma pedra, você vai ver uma porta, você vai ver que tudo, puxa, de longe é uma cidade. Uma cidade, né? A gente, esse ano está trazendo mais novidades com relação ao cenário, né, contando com mais gente trabalhando, então não tem como retroceder. Né, um espetáculo que cresceu, né, a gente precisa considerar isso, que daqui para frente a gente precisa se doar mais, né, entregar mais de nós mesmos, para que tudo aconteça da melhor forma possível com excelência. Agora, falando especificamente sobre o Lucas Anacleto e o personagem de Jesus, o que isso, para você, como isso te sensibiliza? Qual é esta sensação de reviver, né, de forma dramatizada, os passos de Jesus? Porque você é o personagem central, né? E você, com o seu
os seus dotes artísticos, você vai comunicar e sensibilizar. Sim. Como que você enxerga isso dentro de você, sendo ali por alguns momentos o personagem, o Jesus Cristo? Doutor, para mim, é leve, né? É a mensagem que eu acredito. Então, não tem para mim uma diferença de quando eu apresentava outros personagens anos atrás. A responsabilidade é a mesma, né? Porque eu faço, né, dou vida a Jesus no espetáculo, mas o importante é a mensagem. Não sou eu, Lucas, né? Enquanto a mensagem estiver sendo passada, eu estou cumprindo meu papel. A diferença é que agora eu fico mais tempo em cena, tem mais falas, né? O preparo, né, com relação à maquiagem, figurino, o cuidado pré é diferente, obviamente, né? Preciso me cuidar mais, né? Preciso levar em consideração mais coisas, mas o meu coração não mudou por isso, né? Eu tenho o mesmo privilégio de apresentar lá atrás, eu apresento hoje. A diferença é que antigamente eu apresentava um personagem do qual eu lia sobre. Né? Eu fiz Tiago. Como Tiago foi? Qual é a história dele? Eu fiz Anjo Gabriel. O que ele diz? Né? Qual foi a atuação dele na história? Mas quando eu faço Jesus, eu tenho o privilégio de ter Jesus morando em mim. Uhum. Né? Então a minha oração é assim: Senhor, qual é a sua expressão para essa cena? Qual é o olhar que você quer que eu tenha agora para que as pessoas vejam o Senhor aqui? Então não sou eu, né? Eu sou mais um dos tantos voluntários que a gente tem no Alto de Páscoa, eu vejo dessa forma. Poxa. Lucas, alguma consideração que você quer falar mais, para deixar uma mensagem para a população? Fica à vontade. Sim, quero agradecer a oportunidade de poder falar do Alto de Páscoa aqui com você, né? Quero fazer um convite para vocês que estão assistindo, para que vocês assistam, né? A gente vai transmitir, né, um Alto de Páscoa. Os ingressos já se esgotaram, né? Graças a Deus, né? Se esgotaram bem rápido. Mas se você não tem ingresso, assista pelo link, né? Interaja com a gente, porque o importante para nós é que a mensagem seja passada, né? Independente se você está em casa ou se você estiver aqui conosco, mas que você receba esse convite e que Deus te abençoe muito. Então, o Vale em Pauta fica por aqui. Eu vou pedir para colocar no GC aqui o link para as pessoas poderem acessar, né, o Alto de Páscoa, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.